Olá para todos, nesta quinta aula nós vamos estudar duas tiles, que funcionam da mesma forma, que são a list box e a pop-up list. Tá? Só lembrando, aqui na biblioteca do CAD-Norma, esse tile aqui é um tile do tipo pop-up list, é uma lista que a gente chama de lista suspensa, é uma lista que mostra apenas um elemento, Você clica aqui e muda a natureza do elemento. E esta é uma list box. Ela fica com todos os elementos visíveis. Reparem, já para adiantar o assunto, que essa lista aqui ocupa exatamente o comprimento vertical. Quando eu clico aqui em móveis, essa aqui da mesma forma. Quando eu clico aqui em móveis, repare que o número de subgrupos é maior do que o tamanho desta caixa de diálogo, dessa list box, Então automaticamente ele abre essa barra de rolagem, tá ok? Isso é uma coisa automática aqui dentro do DCL, tá ok? Para você não se preocupar com isso não. Então primeiro vamos desenhar aqui na nossa DCL, no comando DCL a gente abre essa caixa de diálogo, vamos botar uma list box aqui à direita seguindo esta row. Essa row tem esta caixa de botões de rádio. Eu vou colocar aqui ao lado uma outra caixa com uma list box, beleza? Vamos ver como é que a gente faz isso. Vamos lá no DCL e vamos ver aqui, ó, a row, ela vai e fecha aqui. O último elemento dessa row é essa boxed radio column. Então eu vou criar uma outra boxed. Por que boxed? Para ficar alinhada com as outras duas, tá? Boxed column, beleza? Uma coluna encapsulada numa caixa. O que ela vai ter? Ele vai ter uma list box, ok? Um novo tile, abre. Bom, essa list box, o label é uma coisa opcional, tá? Vamos ver, por exemplo, lá no CAD-Norma, quando você abre a biblioteca, reparem que esta list box ela tem uma label aqui em cima, subgrupos, E esta também tem uma aqui, grupos, mas o pop-up não tem um label aqui característico para ele. Tá ok? Mas esta caixa aqui, ela pode ter aqui em cima um label, No caso aqui, esta coluna, ok? Enclausurada aqui. Então, vamos lá. List box. Tá? Vamos colocar um label para ver como funciona. Label igual. Vamos colocar aqui cores da opção. Tá? Já vocês vão entender o que é isso. Não vou colocar uma key ainda. Tá? Porque eu primeiro vou testar aqui como está o desenho. Alt T e E. Tá lá, apareceu cores da, inclusive ela ficou pequena aqui para o tamanho da caixa. E é uma coisa que a gente vai começar a ver. Repare o seguinte, cores da, ele está aqui e essa caixa está alinhada com as outras, tá? Mas dependendo da situação, talvez fosse interessante esse label estar na box externa e não na tile, na lista interna, ok? Então eu poderia colocar aqui esse label, vou dar um Ctrl X aqui, dar um Ctrl V aqui e vamos ver como é que fica. Alt T e E. Repara agora, ó, foi lá para cima o texto e a list box ficou sem label, tá ok? Bom, alguns atributos a mais, que podem ter as list box. Primeira coisa é a regulagem de largura e de altura, tá certo? Eu posso vir aqui dentro da list box definir uma widget, tá? Que é largura. Posso colocar aqui, por exemplo, 20. Vamos ver como é que ficou. Alt T e E. Ela ficou um pouquinho mais comprida. Vamos colocar aqui mais. Vamos colocar 30. Alt T e E. Olha lá. Então, widget, eu vou controlar a largura, tá? O comprimento horizontal dessa caixa de diálogo. Ou melhor, dessa list box. E altura. High, altura. Igual, vamos colocar aqui 10 para testar. Alt T e E. Aqui talvez não tenha dado para avaliar, um comprimento muito grande. Vamos exagerar aqui, vamos colocar aqui 20.
Alt T e E. Olha lá como ela ficou bem maior. Consequentemente, né, como essas outras caixas estão alinhadas, né, ele causou um espalhamento aqui. Tá? Então é preciso fazer esse teste, né, várias vezes até você atingir uma configuração, né, um design agradável, tá, que não impacte nos outros elementos da caixa de diálogo. Tá, ok? Então vamos botar aqui, eu acredito que o 8 deva ser uma configuração legal. Alt T e E. Ok. E repare aqui também que essa list box está colada aqui, né, nessa parte de baixo. Então eu posso colocar um espaçador aqui, né? Então essa coluna, até por isso que eu fiz uma coluna, né? Essa vai ter a list box e também um spacer. Vai fazer parte desta coluna. Alt T e E. Aumentou o espaço aqui. Beleza? Vamos aceitar essa configuração como satisfatória. E agora sim, vamos salvar. Bom, e lá no Lisp, né, no nosso Lisp 02, como é que a gente trabalha essa caixa de diálogo? Nós vimos aqui na aula anterior os radio buttons, né? Então vou empurrar aqui para baixo, list box. Bom, a list box ela precisa ser preenchida com uma lista, né? Lembrando que a primeira etapa é abrir, né, quando nós digitamos DCL. E a propósito, eu não recarreguei o arquivo Lisp, né? Eu não dei aquele car, não carreguei de novo, porque quando ele abre a caixa de diálogo, automaticamente ele abre um arquivo que já está salvo lá no C, na nossa pasta AutoLisp e Lisp, né? Então eu não preciso recarregar para que a configuração, o desenho da caixa de diálogo seja alterado, beleza? Bom, então a primeira parte já foi concluída, que é a abertura, né, o desenho, e agora eu preciso dar o set tile, né, preencher aquela lista com as opções. Então eu vou inicialmente criar uma lista. Normalmente essa lista ela já vem pronta, ou ela vai ler a partir de um arquivo, né? Por exemplo, no caso aqui do CAD-Norma, né? Ele avalia qual é o último grupo ou subgrupo selecionado. Dentro do grupo, ele já lê num determinado arquivo que está lá na configuração do CAD-Norma quais são os elementos que fazem parte desta lista, né? Da lista de grupos dentro de cozinha e serviço, dentro de arquitetura. Da mesma forma, quando eu seleciono aqui um subgrupo, ele tem a lista de elementos que fazem parte, né, do subgrupo de lavadoras, freezer, geladeira. Okay? Então eu preciso inicialmente construir essa lista, né? Muitas vezes essa lista ela é construída no início do arquivo, tá? Nada impede, porque quando você abrir aqui a caixa de diálogo, você já tem a lista pronta, basta atualizar a list box. Tá? Nesse caso aqui, nós vamos construir essa lista aqui no instante em que ele vai criar a list box. Vamos fazer aqui set key lbox, tá? Lbox lista, tá? É uma variável, um nome qualquer que eu estou dando para uma variável que vai guardar uma lista. Então vai ser list. Outra coisa, essa lista deve ser de strings, né? Por exemplo, azul, amarelo e vermelho. Tá, ok? Fechei o comando list, fechei aqui. Vamos executar esse comando lá no AutoCAD para ver? Ctrl C, Ctrl V. Tá lá, ele criou uma lista chamada azul, amarelo, vermelho. É uma variável, tá ok? Lbox lista. E para preencher a caixa de diálogo com essa lista, eu tenho uma sintaxe específica. Só que para eu me referir a essa list box, eu preciso dar um nome a ela. Então vamos lá no caixa DCL e vamos dar um nome a ela, uma key. Não é isso? Key é igual caixa 01 lbox. Aqui não é menos, é igual e ponto e vírgula. Então aqui vai ser caixa 01 lbox, abreviatura de listbox. Nome arbitrário criado por mim. Então eu vou vir aqui, ó, e voltando lá no meu Lisp 02, eu vou copiar um trecho, tá, que eu copiei lá do CAD-Norma, tá, que é o seguinte.
Vou até puxar um pouquinho para baixo para ele ficar isolado. Start list. Start list. Inicie a lista, é um comando, né? E ele vou dizer que qual é o nome da lista, né? Esse aqui eu copiei lá do CAD Norma, né? E não é esse que eu quero. Eu vou lá na minha caixa DCL e o nome que eu vou copiar, Ctrl C, vem aqui Ctrl V. Então inicie a lista, tá? Isso aqui também é um comando que vale a pena guardar. Mapcar add list. É exatamente aqui que ele vai ir lá atualizar, né? Por uma lista. Que lista? Essa lista aqui. Ctrl C, Ctrl V. E End List. Finaliza a lista. Tá, ok? Então eu criei uma lista e através dessas 3 linhas eu peguei essa lista e colei lá na caixa de diálogo. Vamos ver se deu certo? Vamos salvar. Vou lá no AutoCAD. Agora eu vou dar o K, né? Recarregar o Lisp. E quando eu for lá dar DCL, tá lá, ó, azul, amarelo e vermelho. Tá, ok? Como eu mencionei, né? Cada tile ele tem sua sintaxe própria, né? Sua forma própria de enunciar as coisas. Beleza? Bom, e qual é a ação dessa list box? Vai ser identificar qual é o elemento, né, da lista aqui. Tá? Como é que ele faz isso? Quando eu clico num elemento, tá, ele não consegue de antemão, sozinho, ler o que está escrito aqui, vamos chamar assim. Tá? O que ele identifica é o seguinte: quando eu clicar em azul, o valor clicado é o valor 0 da lista. Tá? O valor que ele dá como resposta, o $value, né, é o item, o número do item na lista. Então esse seria o item 0, item 1, item 2. Tá? Como é que eu reavejo isso? Então vou dizer para ele o seguinte, ó, action tile, né, a ação respectiva ao tile. Qual tile? Ao list box. É o seguinte: set key escolhido, uma variável qualquer, $value. Ok? Fecha aqui e fecho aqui. Vamos lá? Salvar. Antes disso eu vou escolher dar o nome da variável. Vou dar um Ctrl C aqui para ver o valor dela, se está certo lá no AutoCAD. Vou lá, salvei, né, vou para o AutoCAD, recarreguei, DCL. Eu cliquei no elemento amarelo, no segundo elemento da lista. Então o valor da variável escolhido deve ser 1. Vamos ver? Escolhido, está lá, 1. Detalhe, 1 string, não um número, ele está entre aspas. Então se eu quiser trabalhar isso como número, eu teria que fazer aquela conversão, né, de STOF ou ATOF. Se tiver dúvida, lembra lá no manuseio de strings, né? Eu teria que dar um de STOF escolhido. E repare ainda que esse de STOF escolhido, ele me retorna um número real, né, 1.0. E se eu quisesse saber qual é o elemento da lista, né, escolhido pelo usuário, eu teria que usar aquela função nth. Lembra que retorna qual é o elemento que está na ordem número tal da lista. Então, como seria a sintaxe para obter o número da lista? Seria nth, né? Então eu diria o que? Fix, a parte fixa do distoph de escolhido, né? De qual lista? Do lbox lista, que é o nome dessa lista. Tá lá, vermelho, ok? Então eu peguei distoph escolhido, deu 1.0. Peguei a parte fixa dele, 1. Então o nth1 de lbox lista, que é a nossa lista azul, amarelo e vermelho. Ok? Então o nth1 é o segundo elemento. O primeiro elemento é o elemento 0 e assim por diante. Beleza? Então, conforme no DCL, eu dou aqui o selecionar o elemento vermelho, por exemplo. Se eu repetir o comando aqui, escolhido tem o valor 2. Agora vamos fazer o seguinte: eu quero, lá no AutoCAD, que quando eu clicar na opção 1, tá, ele me ofereça uma determinada lista. Na opção ele vai me oferecer outra, na opção 2 e na opção 3 outra. Então eu vou ter 3 listas. Tá? E a atualização dessa lista
vai ser função da escolha, né, do Radio Button. Tá ok? Cada vez que eu clico aqui, ele, né, a ação desta tile, que é uma Boxed Radio Column, vai ser, além de mudar a opção, ele vai alterar essa lista aqui de elementos mostrados. Tá, beleza? Então, como é que a gente faz isso? Na minha Radio, né, Radio Buttons, né, na minha Action Tile, aqui, a ação dessa caixa dessa tile, né, botões de rádio, é essa aqui, ó, DCL rádio 01, que é uma função que a gente criou aqui. Em vez de colocar essa alternativa aqui, nessa mensagem de alerta, eu vou fazer o seguinte. Quando eu tenho 3 opções, o que eu faço? Uso um conde, né? Então, conde, vou abrir lá. Qual primeira condição? Se ele clicar no número 1, né, no opção 1, o que a opção 1 faz? Pega esse valor, né, e salva no Radio Option, na variável Radio Option. Então, conde, Ctrl C, igual Radio Option. Se ele for igual aqui, o primeiro valor possível, né, seria o que? O key do botão 1, Ctrl C. Então, se ele apertar no botão 1, ele vai fazer com que o Radio Option seja caixa 01, botão de rádio 1. É esse valor aqui. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um Ctrl C nisso aqui. E vou vir aqui e vou dar Ctrl V. Tá, ok? Então, se ele apertar o botão 1, a lista, a LBox lista vai ser essa daqui. Vou dar um Ctrl C nessa linha. Ctrl V para os 3 botões e fechar o conde. Agora eu vou mudar. Se a opção for o botão de rádio 2, eu vou mudar essa lista. Vai chamar de verde, roxo, preto. E se ele clicar no botão 3, né, no terceiro elemento, a lista vai ser rosa, roxo e marrom. Tá, ok? E, além disso, ele precisa fazer o quê? Ele precisa atualizar a caixa de diálogo. Tá? Então, ele precisa fazer de novo isso daqui, ó. Ctrl C e vem aqui Ctrl V. Então repare momentos distintos na minha execução, na execução do meu Lisp. Primeiro, ele abriu, na hora que ele abriu, ele imediatamente preencheu com essa lista aqui. Tá? Não precisaria ter preenchido, mas preencheu. Tá? Ele criou uma lista e preencheu essa lista. E disse que a ação dessa list box vai ser quando ele clicar, ele guarda o valor. Na Radio Column, né, nas opções de botões de rádio, eu tenho outra ação. Conforme eu clico, né, olha só, a ação associada à caixa de botão de rádio, né, vai ser o seguinte: DCL rádio 01, que é uma função, uma subrotina que está aqui. Qual vai ser? Ele vai pegar o valor clicado, né, e vai atribuir a variável Radio Option. Se essa variável for o key do botão 1, ele vai exibir uma lista. Se for do botão 2, outra, do terceiro, outra. Né? E depois disso, avaliar essa condição, ele vai, de novo, pegar essa start list, vai começar outra lista e atualizar a caixa de diálogo. Vamos ver se funciona? Vamos salvar, vamos carregar e DCL. Olha lá. Ele começou com azul, amarelo e vermelho, independente da opção selecionada. Tá? Se eu clicar em 1 agora, ele não muda nada. Se eu voltar para o 2, olha lá, ele já mudou. No 3, ele mudou. Tá? Repara que, independente da minha opção escolhida, olha, eu vou deixar na opção 3. E aqui está rosa, roxo e marrom. Vou dar OK. Quando eu der Enter, ele continua na opção 3, mas ele voltou para a primeira posição. Tá? Porque o meu Lisp só muda isso daqui quando eu altero. Tá, ok? Então, para já abrir na condição anterior, eu teria que, na abertura, fazer uma avaliação. Tá? Que seria, se essa variável aqui, ó, Radio Option, não for nenhuma, ele vai abrir na primeira e vai colocar essa lista. Se for a segunda, ele já começa com a segunda, se for a terceira, com a terceira. Tá? Eu vou deixar como exercício aí para vocês praticarem.
Tá? Então é importante avaliar a ordem de execução, tá? E analisar com cuidado a relação entre os elementos que se auto-influenciam durante a abertura e manuseio da caixa de diálogo. Beleza? Isso é o básico que eu estou dando de cada tile. Depois a gente vai ver um exercício um pouco mais completo, né? Vamos fazer um exercício prático usando alguns desses tiles e a gente obtém uma prática melhor de como essa relação funciona. Beleza? O importante é saber a forma de manuseio. E a pop-up list, ela funciona exatamente da mesma forma, tá? Se eu quiser colocar aqui na minha DCL, né, na Boxed Column, eu colocar aqui, por exemplo, uma outra pop-up list, ok? Eu vou dar um label de cores, tá? Entre aspas. Vou dar aqui parecida com essa. Vou copiar isso aqui, Ctrl C é igual Ctrl V, só que em vez de LBox vai ser pop L, pop list, beleza? Vamos ver como é que ficou. Alt T I E, faltou um ponto e vírgula aqui. Alt T I E, olha lá, ele colocou uma pop list aqui em cima, tá? E rapidamente vamos fazer com que elas reflitam a mesma coisa. Como é que eu vou fazer isso? Vou salvar aqui, né? Vou lá para o Windows Lisp 2, né? E vou dizer o seguinte: essa mesma lista aqui, tá? Vamos fazer assim, ó, pop-up list. O que ele vai fazer? Eu vou copiar isso aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. E LBox lista, a mesma coisa, só que em vez de start list LBox, eu vou colocar pop L, ok? E o action tile pop L vai ser o escolhido 2, uma outra variável. Beleza? Vamos só para mostrar aqui que elas funcionam exatamente da mesma forma, ok? Vou recarregar o Lisp, DCL, olha lá, preencheu da mesma forma, né? E quando eu cliquei aqui em amarelo, tá? O escolhido 2, a variável escolhido 2, assumiu o valor 1, porque o amarelo que eu cliquei era o segundo elemento. Se eu clicar em vermelho, ok, vou lá repetir o escolhido 2, assumiu o número 2. Então, pop-up list e list box, elas têm a mesma forma, né? mesmo modo de funcionamento. Algumas diferenças, claro, por exemplo, o label da caixa de diálogo da list box, ela fica em cima, o label da pop-up list fica ao lado. E a pop-up list ela só abre, né, no tamanho necessário, enquanto que a list box você determina o tamanho dela e ela assume esse tamanho mesmo que esteja vazio uma parte dela. Beleza? Então, pop-up list e list box é isso aí.